Olá, eu vim aqui para a gente discutir um pouco os programas de estágio que a Escola Estadual de Saúde Pública vem trabalhando. A Escola Estadual de Saúde Pública é uma diretoria da CESAB e, para além das atualizações, especializações, mestrado em residências, ela também atua com regulação de campos de estágio e com programas de estágio não obrigatório. Dentro desse programa de estágio não obrigatório, ela tem dois grandes programas, o cotidiano do SUS e o estágio de vivência no SUS. E no que tange ao obrigatório, ela é reguladora principal. Mas antes de começar a descrever esses projetos, é importante a gente escrever o que é que a gente entende com base na lei, que é a 11.788 de 2008, por estágio. Então, o estágio é um ato educativo, supervisionado, e ele visa construir competências para o estudante saber lidar com o trabalho depois de formado. A lei de estágio é uma lei genérica, então ela fala de estágios de modo geral. Quando a gente entra no campo da saúde, a gente tem que detalhar isso com mais fineza, com mais delicadeza, porque essa competência para o trabalho vai ter a ver com a lida com o usuário, com a gestão, então é uma inserção mais delicada. Aí, antes de mais nada, a gente precisa distinguir o que é o estágio obrigatório do não obrigatório. No obrigatório, ele está previsto na grade curricular, por assim dizer, e ele era, antes desta lei, chamado de estágio curricular. Para o estudante se formar, para ele obter o certificado dele de graduação, ele precisa passar por esse estágio, por essa vivência no serviço. O não obrigatório, por outro lado, ele é opcional. O estudante opta por fazê-lo ou não e ele vai se formar e se graduar da mesma forma. Tendo diferenciado os estágios obrigatórios e não obrigatórios, a Escola Estadual de Saúde Pública ela trabalha com os dois na rede CESAB. Então, o estágio obrigatório ele é feito, antes de mais nada, na construção de um convênio técnico-científico entre a CESAB e a instituição pública ou privada de ensino superior. Esse convênio ele vai regular a responsabilidade das partes. E o ingresso no estudante na rede vai depender do acordo entre o que a escola pergunta ao serviço, de que categoria, em que momento ela pode receber esse estudante, por quanto tempo, em que setor, que a gente chama de área operacional, com o pedido da instituição de ensino. Então, a escola vai cruzar essas necessidades da instituição de ensino com a possibilidade da rede e fazer o que a gente chama de regulação de campo. Em 2013, por exemplo, a gente regulou 4.500 vagas. Isso quer dizer que a CESAB deu transparência ao ingresso de 30 instituições de ensino conveniadas no campo, regulando a movimentação de 4.500 estudantes. Isso é fundamental, essa regulação, porque ela orienta o trabalhador, que é o servidor da CESAB, que está trabalhando ali, para que o trabalho dele seja bem feito. Ele deixa o usuário numa situação confortável para ter um número equilibrado de estudantes no campo e, por conta disso, o estudante também consegue ter uma melhor formação. E o mais importante, a gente dá transparência ao uso desse campo. Então, a instituição que entra, ela está regular, com toda a documentação regular, ela tem um instrumento de convênio com a CESAB e ela é avaliada sistematicamente pelo próprio serviço, pela Escola Estadual de Saúde Pública. Bom, esse é o estágio obrigatório. Agora, de estágios não obrigatórios, a gente tem o cotidiano do SUS enquanto princípio educativo, que é um estágio não obrigatório, ele é remunerado. O estudante, para ingressar na rede, ele passa por uma seleção pública, que é via edital. Depois dele ser classificado nesse edital, ele vai para o campo onde ele se inscreveu no edital e lá ele vai ter um supervisor, que é um supervisor da rede CESAB, que requereu esse estagiário. A ideia principal desse estágio é de que o estudante possa compreender sobre gestão. Então, ele passa um ano na área da gestão, em centros de referência, em hospitais da rede própria, porque a gente regula o que está no estado, o que é rede própria. E esse estudante aprende o que dificilmente ele vê na universidade, que é entender como funciona a gestão do SUS. Uma peculiaridade desse estágio é que não é apenas para estudantes da área da saúde. Ele abarca outras categorias profissionais que são afins ao SUS, que são importantes para o Sistema Único de Saúde, como a assessoria jurídica recebe o estagiário. Então, a gente tem advogados, a gente tem estudantes de comunicação, de engenharia, de arquitetura, de pedagogia, porque essas são áreas que ajudam ao funcionamento intersetorial do SUS.
Bom, nesse momento, para 2014, a gente teve um número recorde de inscrição desse estágio. A gente teve 10.095 estudantes inscritos para a seleção de 350 vagas. Isso quer dizer que a cada dia mais os estudantes têm buscado o Sistema Único de Saúde como espaço de aprendizado, né? Como está caracterizado que é estágio, né? Como esse ato supervisionado, educativo, onde o estudante aprende a operar o que vai ser o processo de trabalho dele posteriormente. O EVSUS, a gente vai ter um vídeo específico para trabalhar com ele também é um estágio não obrigatório. Dando continuidade sobre os estágios regulados pela Escola Estadual de Saúde Pública, eu vou trazer um pouquinho sobre o estágio de vivências no SUS, que é um projeto criado em 2009 de uma articulação entre a ESP e o movimento estudantil a partir de uma necessidade de repensar a formação em saúde no SUS Bahia. Ao longo de suas 6 edições, o estágio ele já contou com estudantes de 17 cursos de graduação da área da saúde e mais cursos de pedagogia e administração de diversas universidades, de instituições de ensino públicas e privadas de toda a Bahia. O total desses estudantes inscritos é 19.752 e participaram do estágio de vivências ao longo dessas 6 edições 2.081 estudantes. Então isso reflete a necessidade, a busca que os estudantes têm tido de pensar a formação de uma forma que extrapole a formação tradicional obtida na universidade e de modo que ele possa ser protagonista dentro do seu próprio processo de formação através do fortalecimento do SUS Bahia. Então, o que é isso? O que é o estágio de vivências no SUS? Os estudantes, eles emergem no período de 7 a 10 dias no sistema local de saúde, em municípios daqui do próprio estado, que são selecionados a partir de uma articulação com COSEMES, com as GIRES, com as instituições de ensino e com as secretarias municipais de saúde. Então, os estudantes passam esse período conhecendo mesmo a realidade do sistema local de saúde, através do serviço de atenção, da gestão, da vigilância. E à noite, eles passam por um processo de orientação pedagógica, acompanhado por mediadores de aprendizagem, que são também estudantes que já tiveram a oportunidade de passar pelo estágio de vivências na condição de estagiário. E esses estudantes que acompanham os mediadores de aprendizagem passam por um curso de formação e capacitação oferecido aqui pela Escola Estadual de Saúde Pública, que é o curso de formação de mediadores de aprendizagem, que tece discussões referentes à política de saúde, a modelos de atenção, a formação em saúde e a participação social. Então, passado por esse processo, esses mediadores vão acompanhar esses estudantes durante esse período, no qual eles vão discutir e se instrumentalizar para poder, a partir daí, discutir o SUS, levar o debate para dentro da universidade, para outros espaços de discussão e se tornar militante desse ideário de luta construído através da bandeira da reforma sanitária na construção do Sistema Único de Saúde. Então, os estudantes eles vão passar a ser sujeitos disseminadores na política do SUS, através do fortalecimento do SUS Bahia, e eles que vão passar a construir novos espaços de formação, novos espaços de debate, através dessa militância que pode ser induzida através do estágio de vivências no SUS. Bom, então como vocês podem observar, esses 2 estágios são de grande porte, envolvem muitas pessoas e processos complexos. Então a Escola Estadual de Saúde Pública desenvolveu o acompanhamento pedagógico. A gente, com o acompanhamento pedagógico, dialoga com as instituições de ensino, a gente tem uma sistematicidade de oficinas pedagógicas, mas também a gente acompanha os serviços, que são servidores da gente que acompanham estagiários, faz a oficina com os próprios estudantes, debate essa relação entre estagiário e supervisor, debate necessidades de aprendizagem, fazemos encontros temáticos para debater formação em saúde, participação social, modelos de atenção, para que o estudante tenha um aparato mais ampliado do que ele vê nas unidades em que estagia. No caso do estágio não obrigatório, além de ele trabalhar, de ele estagiar, nos hospitais e no centro de referência, as diretorias e as superintendências da SASAB também são campos de estágio, bem como as diretorias regionais de saúde.
Esse acompanhamento pedagógico, ele visa dar mais qualidade à formação desse estagiário e também qualificar o supervisor nesse processo. Atualmente, inclusive, a gente está iniciando um processo de formação em EAD para os supervisores de estágio na perspectiva de qualificar e também certificar esses supervisores. Os estudantes, ao final do estágio, eles recebem uma certificação também e se saírem antes do final, a depender da carga horária, eles também são certificados ou são atestados pelo tempo que eles ficaram no campo. Esses estudantes podem ser desligados, isso está previsto no termo de compromisso, ou por desejo deles, porque eles querem fazer outra atividade, enfim, ou pelo pedido do supervisor, a depender do cumprimento do que é a obrigação desse estudante. Quando o estudante do estágio não obrigatório entra na unidade de saúde, numa superintendência, numa diretoria, no hospital, ele assina um termo de compromisso. Nesse termo de compromisso, lá ficam listadas as obrigações dele de cumprimento de carga horária, de realização das atividades. Caso isso seja descumprido, o supervisor pode pedir o desligamento dele. Não é o ideal, porque se a gente faz acompanhamento pedagógico, é para fazer dos problemas, material de processo educativo para esse estudante, inclusive, se conformar como um bom trabalhador da saúde. Bom, todos esses estágios, como eu já disse, pela complexidade e riqueza deles, a Escola Estadual de Saúde Pública prepara o seguinte material: um manual específico do estágio obrigatório, onde tem tudo sobre como conveniar, como é avaliado, como a instituição de ensino é avaliada, quais são os termos que regem essa relação. Um manual do estágio não obrigatório, e aqui a gente tem esses elementos parecidos. Nos dois a gente vai ter as leis de estágio, porque é a lei que regulamenta, é o mesmo, e atualmente um grande ganho, na verdade uma conquista legislativa da CESAB, que é a Portaria 305 de 2014, porque a escola há 5 anos já vem regulando os campos, e agora, por força de portaria, assinada pelo secretário, a escola é legitimada nesse papel, garantindo à rede CESAB essa idoneidade e critérios claros de ingresso no campo, que já vinha acontecendo, mas faltava a legislação. Então é um momento comemorativo, um momento de regulação de campo e de elaboração de projetos de estágio e construção de parceria, agora sobre bases mais sólidas ainda. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse papel da formação em saúde, apresentando a CESAB como uma rede escola, e a gente está sempre disponível para outras informações. Vocês podem acessar esse material que eu apresentei, bem como outros aspectos da escola em que a gente trabalha pelo www.saude.ba.gov.br/EESP, Escola Estadual de Saúde Pública. Um abraço.